consegui gravar 28 minutos na primeira tentativa, mas o som saiu tão baixo eu não consegui recuperar nem no programa. Mas vou tentar fazer aqui mais uma vez. Eu acho que a primeira gravação é sempre melhor, mas vamos tentar. Vou falar do Che Guevara aí. Andei lendo algumas coisas dele aí até para desconstruir esse mito que foi criado a respeito desse tipo de camisetas, emblemas, broches, boinas e caramba. Primeiro eu gostaria de deixar bem claro que num tempo até não muito remoto, sei lá, até meus 35 anos por aí, eu ainda acreditava nessa utopia, né, nesse engodo marxista aí, né, que muita gente acaba caindo e tal. E depois que eu fui ver que essa linguagem toda sobre o resto do imperialismo, né, foi feita já propagada pelo próprio Che Guevara, né, aquela coisa de homem novo, homem revolucionário e tal. Então tá, isso começou, se não me engano, em Misiones. A família dele mudou algumas vezes na época, eles tinham propriedade lá e, se não me engano, eles trabalhavam com mate. Eles trabalhavam com mate na Argentina e até então, apesar de ter assim, uma família engajada já politicamente, não posso dizer que era esquerda, né? Eu entendo, eu não desconheço a história política da Argentina, mas estava tendo um movimento lá político, sim. Assim, geralmente, no Brasil, antes de 22, no caso, por que eu estou falando de 22? Porque, se não me engano, foi em 28 que nasceu o Che Guevara. Então, antes de 22, antes da União Soviética, existia sempre uma guerra entre conservadores. Eu estou falando aí do Brasil, né? Estou tentando imaginar também a Argentina, né? Mais ou menos assim, pela proximidade, que a América do Sul e tal, talvez fosse também no mesmo sistema, né? O primeiro duelo era conservadores versus liberais. E eu só sei que eles eram engajados também, sabe? A família, o pai de Che Guevara e a mãe e tal. Beleza, esse primeiro ano ele sempre envolvido sempre muito proativo, né? Apesar da asma. E esse problema da asma acompanhou ele na vida inteira e foi motivo até de mudança também dos pais para outras cidades e tal. E esse cara, ele teve um conflito na Guatemala. Vou falar um pouco da juventude. Parece que ele gostava de jogar rugby, era muito entrosado assim, tinha muitos amigos, tinha um espírito muito aventureiro e tal. E gostava de arriscar, sabe? Parece que ele cruzou a América Latina de bicicleta, depois fez o percurso mais longo, se não me engano, deveria ter seus 21 anos, ele ainda estava fazendo curso de medicina. Disseram que ele era péssimo aluno na medicina, ele reprovou muitas vezes, mas conseguiu concluir. Mas antes de concluir, ele fez esse passeio de moto, que saiu até um filme também, uma certa época aí, a respeito desse passeio dele aí e tal, pela América Latina e tal. Então esse espírito de aventura, de conhecer as mazelas da América Latina, levou ele até Guatemala. Parece que estava tendo uma revolução lá e, se não me engano, ele se meteu com esses marxistas. Então aí começa a história do Che político, né? Ele conhece uma pessoa lá, sua primeira namorada, que ensina ele algumas coisas, doutrina ele, né, praticamente. Ele, mexendo com esses envolvimentos aí de insurgência, acaba sendo procurado e ele tem a opção de voltar ou para a Argentina ou para o México.
Parece que essa turma aí que ele faz amizade acaba indo pro México e é pra lá que ele vai, indo lá que ele encontra o Raul Castro, que é um pouco mais engajado politicamente, assim, de teoria, e o Che Guevara já é marxista e tal, e o Raul, não, desses aí o Raul era o menos engajado, assim, politicamente, né? E aí eles decidem lá, o Raul já com a sua primeira derrota, né, com a invasão lá no quartel de Moncada, né, faz parte também do manual de guerrilheiro, né, você tomar as armas do inimigo e tal. No outro áudio tinha falado também sobre isso, né, futuramente o Che Guevara até vai fazer um manual a respeito disso, inclusive foi por isso que ele morreu na Bolívia, né, por causa desse descuido, né, com o território, né? O primeiro mandamento seria conhecimento do território. Ele peca por várias questões, né? Também por recuo também dos revolucionários aqui. Ele achou que fosse ajudar e tal, que fosse ser ajudado por esses revolucionários também da região, mas que ele não contava que os Estados Unidos já estava na cola dele há um tempo já. E o grande erro também dos Estados Unidos, né, de você permitir a Revolução Cubana, criando até aquela situação lá da crise dos mísseis e tal. Porque fosse poderia militar, acho que isso daí, cara, é o que aconteceu de pior. Eu acho que se não tivesse acontecido a Revolução Cubana, dificilmente a gente teria sido influenciado mais assim na Guerra Fria, sabe? E aquela curiosidade, né? Eu acho que o que mais perturba o esquerdista é essa curiosidade de saber se, e se fosse por tal, e se o Brasil fosse colonizado pela França, ou se fosse pela Holanda, se fosse pela Inglaterra, como é que seria essa dúvida que eles querem, mas eles esquecem, né, até pela distância, de checar também as consequências históricas, né? Hoje, sabendo um pouco mais da revolução lá, bolchevista lá, eu sei que não teve big stick não, sabe? Teve pé na porta mesmo, né? Opressão, massacre e morte. Pelo menos o exército americano não invadiu aqui, nem massacrou nenhum brasileiro, nem obrigou a nada, né? Ah, não, vocês têm que ser capitalistas e tal. Ou vira capitalista ou morre. E campo de concentração capitalista, imagina? Então, o regime que ele cria, um campo de concentração, só para legitimar para obrigar, induzir, intimidar e oprimir quem discorda da opinião, a gente já tem que ficar. É o primeiro indício, assim, primeira investigação que se faz. Eu acho que o primeiro áudio meu ficou muito melhor. Lembrei de muito mais coisas, mas vamos lá. Aí, com esse engajamento aí através da namorada, com o Raul Castro e também com esse espírito aí de empreendedor, né? Porque lógico, ninguém se mete num movimento que não vai poder desfrutar dos louros ou, digamos, aproveitar, né, o engajamento, né? Imagina se dá certo, fazer parte da elite, né? Sempre existiu nos movimentos de esquerda a sua elite, e é isso que é o socialismo, sabe? É o povo na miséria e uma elite. É a pirâmide que antes tinha, sei lá, dividido em 4 partes, né? Você tinha lá os reis, você tinha o clero, você tinha a nobreza e você tinha os camponeses, se não me engano era isso. Se tornaria com 2 partes. Uma elite abastada e doutrinada, por exemplo, dividiria em 3 partes. Seria a elite que manda e os intelectuais que pensam e que mandam, a categoria do exército, que presta apoio a esses intelectuais, e o povo. Então as 2 primeiras, a elite que manda e o exército no controle, e todo o resto do povo sofrendo. Já fiz vídeos sobre outras coisas, mais valia esse meu pensamento a respeito disso. Eu vou continuar aqui dentro do Che Guevara. Então, eu achei assim, apesar de tudo que eles falam, né, a respeito, eu não cheguei nesse tipo de pesquisa ainda eu descobri, sim, eu não fiz o vídeo ainda das UMAPs, que é os campos de concentração de Cuba. E
inclusive para onde eles mandaram os gays, né, homossexuais e tal. Não fiz ainda o Sob Paredão, que também é uma realidade, mas vamos buscar esse Che Guevara histórico aí, beleza, faz parte desse grupo. Dá um azar danado também na primeira invasão lá, acho que de 84 pessoas aí deu isso tudo com, assim, já com ajuda internacional, tá? Eles tinham, sabe lá de onde vinha, né? Eu sei que na época da guerrilha aqui no Brasil, do Araguaia e do Caparaó, a guerrilha recebia, além do treinamento cubano, né? E do treinamento também lá se não me engano, na Tchecoslováquia, que o Oswaldão foi treinar, existia um dinheiro também que o finado Brizola aí enviava para os grupos de guerrilha aqui no Brasil, inspirados no grupo de guerrilha do Che Guevara, pro Caparaó e também pro Paraguai, né? E essas pessoas que desconhecem aí, falando da ditadura militar. Inclusive eu vou fazer também eu tinha feito um vídeo sobre, acho que está até no meu canal, sobre o Manual do Guerrilheiro Urbano, né? Que é um depoimento de um ex-militar que combateu lá. Inclusive ele foi ele que prendeu o Jesuíno. Acho que eu cheguei a postar alguma coisa do Manual do Guerrilheiro Urbano. Há um livro também que eu quero do Che Guevara, que é esse manual. Talvez quando eu for fazer do Manual do Guerrilheiro Urbano, eu vou fazer também do Che Guevara, sabe? Esse Manual do Guerrilheiro Urbano foi da guerrilha urbana aqui no Brasil, né? O Marighella, né? Do Manual do Luiz Carlos Marighella. Mas tudo bem, vamos voltar para Che lá. Então, ele acompanha esse grupo, dá um desastre danado assim, o desembarque. Nesse desembarque aí, desse navio aí com 84 pessoas aí, eles tiveram que desembarcar antes de chegar na ilha, porque foram descobertos e tal, e acabaram com 17 pessoas apenas e tal. Só que, cara, o engajamento do povo lá em satisfação com o governo anterior estava muito grande, então eles conseguiram o apoio do povo, que é um dos pilares também da tática de guerrilha, né? Conhecer o terreno, ter apoio do povo, tomar as armas do inimigo, se esconder quando forem atacados e atacar quando o inimigo for se esconder, movimentação noturna, acampamento isolado, né? Você não ficar muito tempo também, tá sempre em movimento, né? E são várias regras assim ele rompeu a principal delas, que é o desconhecimento do território, né? Coisa que aconteceu aqui no Brasil também. Inclusive aqui no Brasil, isso é uma terceira tentativa, a mais profissional de todas, né? Já com a escolha do exército profissional, combatentes profissionais, que o exército consiga reprimir de fato a guerrilha do Araguaia, né? Vale lembrar também os justiçamentos, né, que aconteciam, né, com os desistentes aí da guerrilha, né? A própria guerrilha matava a guerrilha, matava o combatente desistente. Hoje eu estava vendo aquele Guerra do Paraguai de novo. Cada vez que você vai vasculhando, mais coisas você vai encontrando, né? Eu estava estudando na Federal. E a Federal, com essa desconstrução dela, inventando que o Paraguai que tinha razão e que o Brasil pecou por isso, que aquilo foi genocida e tal. Eu descobri que o Solano Lopes matou o próprio irmão lá numa emboscada lá, porque ia ser um golpe, né? Claro, né? Você tem lá um irmão que é um ditador que está massacrando a população e tudo por uma guerra desnecessária. Você vai assumir o poder, esse irmão Solano Lopes acabou sendo morto pelo próprio Solano Lopes, pelo seu grupo lá e tal. É uma coisa que a gente vê, muita covardia, né? A faculdade usar os alunos aí como
como cobaias, né, como militantes, assim, né, como de fato gados ou também massa de manobra, né. Alunos inocentes, imagina só, quando eles falaram isso, nem sabia que tinha os detalhes, né, então muita covardia, né? Você tem um professor formado, às vezes doutor, ensinando para alunos que acabaram de sair do ensino médio, inculcando neles um material de pesquisa histórico que eles nunca tiveram acesso, né? E acabam tendo que concordar para não passar vexame, né? Mas vamos voltar lá. Dizem que ele era generoso, que cuidava até dos filhos dos antagonistas lá, seus opositores e tal. Beleza, aí findou a guerra, ele tomaram o poder lá, Camilo sem Fuegos misteriosamente sofreu um acidente lá de avião e tal. Dizem que a princípio a ideia não era se apartar dos Estados Unidos, não, ou seja, não tinha o interesse de transformar em socialista o regime, não. Mas com os embargos, por que os embargos? Porque a turma do Fidel lá confiscou as empresas americanas que estavam lá no país, lá, sabe? Deram maior prejuízo nos americanos aí, sofreram os embargos. E para compensar os embargos entraram em contato com a União Soviética. Coisa que o Che Guevara não tinha muita afinidade, não. Dizem que ele criou vários climas, assim, ele gostava mais do jeito, como que é, jeito chinês de conduzir o socialismo e tal. Por isso que tinha muitas divergências com Fidel. Apesar do seu fracasso também econômico, ele acabou depois assumindo a função de embaixador e tal. Foi lá que ele deu aquele depoimento lá que matou, tornaria a matar enquanto fosse possível, sabe? É um genocida, cara, declarado, assim. Se você lê o livro político dele, né, escrito textos políticos, assim, eu li, aí ele vai falar do homem novo, vai falar da importância do guerrilheiro, qual que é a função do guerrilheiro, vai falar de doutrinação, como é que tem que ser esse estágio de doutrinação, como é que tem que agir o guerrilheiro e tal, vai fazer uma desgraça. Ele que era o teórico político do movimento. É engraçado, é sempre assim. As pessoas falam, não, eu sou de esquerda, mas eu não sou engajado. E eu defendo isso, aquilo, que é negativo. O próprio Marx, assim, não negociou, não aceitou negociar na época nem com os socialistas utópicos, sabe? Eles não queriam um acordo nenhum, ceder 1 centímetro para a burguesia, né? Porque tudo para eles é burguês, aqueles chavões canalhas que a gente sempre escuta por aí. Então ele ficou ali, depois ele participou de algumas revoluções também na África, se não me engano até combateu também, enviou exército para lá e tudo. Mas com o tempo foi acabando caindo no esquecimento, né? Virando peça de museu, virando sempre muito rico, assim, sabe? E é impressionante, né? Esses caras fazem acordo com o ex-presidiário aí de 9 dedos aí, fazendo acordo com as Farc. E em qualquer época eu vou fazer também um vídeo sobre as Farc, essas forças aí paramilitares aí, né, de milícia. Eles sim, milícia, sabe? É engraçado. Os caras, eles ajudaram as Farc, os caras fazem reunião no Foro de São Paulo com as Farc e com milícias e aí acaba acusando os conservadores de milicianos. É uma piada mesmo, isso só acontece no Brasil. Esse delay aí de quase 50 anos de fim de papo de revolução e de essa babaquice de querer continuar com o sonho dessa utopia, canalha. Aí ele voltou da África lá e pensou fazer a revolução na América Latina. Escolheu um país, o país foi Bolívia, por causa da localização e tal, espaço territorial, eu já conhecia também mais ou menos. Aí tira a barba e vai,
disfarçado, passa pelo Brasil e tal. Só que quando ele chega lá ele não consegue o apoio que ele queria, né? Ele tava meio que se frustrou aí com essa. Não planejou direito essa possibilidade de recuo sem contar que o povo também não tava muito a isso. Tava estranhando muito aquela situação ali, né? De tensão ali. Acabou não colaborando. Dois erros gravíssimos. O povo não estava colaborando e ele não desconhecia o terreno e não conseguiu apoio. Então, assim, se você não engaja, se o povo não colabora, automaticamente ele também não engaja, não fornece novos militantes e tal. Porque, como ele disse, é preciso fazer um papel político também, sobre doutrinar e tal, sair pregando mentira para aquele negócio da reforma agrária e tal. Engraçado que eu queria saber se no fim das contas a família dele, com as terras que tinha, socializou também as terras. Queria saber se eles... Todo mundo pode socializar, não precisa mudar o sistema para socialista, para a pessoa socializar, não. A primeira pessoa que eles tinham que pedir para socializar o pai e a mãe dele lá. Ele deixa a terra lá com outras famílias aí socializando, né? O que é deles, não o que é dos outros, né? Não tomar, não confiscar igual eles fizeram. Aí como ele era fantoche do Fidel, o Fidel deixou ele na mão várias vezes. Aí romperam a ligação e tal. Acho que também ele queria um império dele, né? Ele queria, tipo assim, como se fosse assim, não, o Fidel é filho de Cuba, não vai ceder pra mim. Eu não sou um cubano, então eu vou pegar e vou fazer a minha revolução, a minha maneira, né? Dizem alguns documentos aí que foi um brasileiro não, assim, um revolucionário que passou pelo Brasil, que sabia mais ou menos onde ele estava, mas depois lendo eu percebi que não foi nada disso, foi erro dele mesmo, sabe? Um homem comum também, né? O problema todo é um mito dessa revolução cubana que, na verdade, deveria ter sido reprimida, se bem que deu tanta sorte que quando invadiram a Ilha dos Porcos, que depois, se não me engano, não lembro se era um ano ou 3 anos depois da Revolução, o exército americano juntou lá uma força lá de mercenários para invadir Cuba e tal, mas é aquela coisa meio desleixada assim, sabe? Não sei por que não se empenharam tanto a acabar logo com isso, né? Porque isso tem que ser péssimo para a América Latina. Foi péssimo para a América Latina, que acabou encorajando outros países, né? O cara nunca fez nada de importante na vida, né? A não ser ter se formado médico, né? O cara vence uma situação lá em Cuba que evidentemente poderia ter sido abortada, né? Cancelada, proibida, impedida lá assim pela força militar norte-americana, que acabou cochilando. E aí o cara vai e dá discurso assim, se gabando, sabe? Como se toda revolução fosse igual, como se todo espaço territorial fosse igual, como se toda conjuntura fosse igual, como se aquele períodozinho que ele passou ali na Revolução Cubana servisse para aplicar em qualquer país, sabe? Em qualquer povo, com qualquer tipo de problema político, assim, acabou se ferrando com isso. Aí dizem também, né, só para encerrar também, para não ficar também muito grande, que o áudio também está bem pior do que o primeiro que eu gravei, tava com mais rico de detalhes, mas agora é uma questão bem de tirar sarro, assim, pejorativo. Eles dizem que ele odiava tomar banho, né, parece que ele não tinha muito hábito de tomar banho, não, né. Aí eu ganhou até um apelido carinhoso de porco fedorento, conhecido como porco fedorento. E as pessoas tatuam esse cara no braço sem saber, sem ter lido uma página do cara, sabe? Sem saber de nada e tal.
mas a consequência disso que influenciou muita gente aqui, né? Inclusive a sua visão de imperialismo, assim, assim como Paulo Freire, ele é muito redundante, assim, ele fica repetindo esse negócio de lutar contra o imperialismo, construir um novo homem e usar as armas com dominar as armas, subjugar os inimigos, não sei o que. Foi muito fomentador em discurso de ódio. Essa galera que desenha ele, usa ele, camisa dele, tatuagem dele, vem falar depois de discurso de ódio, sabe? O dó. Eles conhecem também a antiga tcheca, né? NKVD, a KGB, qualquer época eu vou fazer alguma coisa também sobre, né? E tentam colocar a pecha de discurso de ódio de inventores da fake news para os conservadores, sendo que a própria KGB mantinha espiões aqui durante a Guerra Fria, né? Manteve espiões aqui durante a Guerra Fria. Eles que foram os pais do discurso de ódio e das fake news. Foi assim com a questão do massacre de Katinha e tantos outros massacres por aí. Mas como essa galera não se baseia apenas em um exemplo, né? Precisa de uma doutrinação hardcore, né? Para não saber nem das coisas reais mais. Mas é isso aí, esse é um pouco que eu vi dele aí. Lógico que tem muito mais coisa, eu resolvi gravar porque eu fico lendo essas porcarias assim, aí esse negócio fica preso comigo, né? Eu quero ler isso aí mais para entender como é que funciona esse tipo de mentalidade, né? Mas é isso daí. Forte abraço.